Sou formada em fisioterapia obstétrica pela Escola Materna e eu sou a fisioterapeuta que eu gostaria de contratar se eu tivesse grávida. Sejam muito bem-vindas ao podcast da Escola Materna, esse espaço aqui no nosso canal em que eu trago as nossas alunas formadas em fisioterapia obstétrica aqui pela Escola Materna para dividirem as suas histórias e inspirar você, fisioterapeuta, que está querendo investir nessa área que, na minha humilde opinião, é a área mais próspera da fisioterapia. E hoje eu trouxe uma pessoa que tem uma energia muito especial, vocês vão gostar muito da minha convidada, que é a nossa aluna Bruna. Seja muito bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal, conta de onde você é e Obrigada, Betina. Na nossa jornada. Obrigada, Betina. Vamos lá, eu sou a Bruna, sou de Piracicaba, estou formada pela Escola Materna, acho que já tem 1 ano e meio, 2, acredito que sim. Agora atuo, né, na área com gestantes, pós-parto. Vou falar um pouco. Eu até estava pensando assim, ontem faz 1 ano de clínica. Aí eu brinco que eu estou um pouco nostálgica. Aí faz mais então, que eu estou formada na Escola Materna, eu acho. Eu lembro que a gente fez uma videochamada e você estava assim, nessa ensaio, né, para ir. Sim. Aí, ó, fica passando um filme, né, na cabeça, assim, desde da faculdade até chegar hoje com 1 ano de consultório, né? Na faculdade, eu sempre gostei da Urogineco, né? Eu nunca nem tive dúvidas que não era essa área que eu ia seguir. E aí, quando você se forma, eu acho que você fica assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Né? E tinha uma amiga muito. Aí é uma amiga, né? Amiga próxima minha, que ia também para a área da saúde da mulher, numa cidade aqui próxima. E ela falou, Bru, vamos, né? Comigo a gente racha o apartamento e tudo mais para fazer a pós. Falei, nossa, isso eu nunca contei. Isso aí, gosto de informações privilegiadas. Falei, nossa, eu não quero ir para a área da saúde da mulher. Eu quero ir para a área de disfunções do assoalho pélvico. Fui fazer pélvica fora lá do estado e voltei. E eu acho que, assim, os caminhos vão se afunilando, né? Quando eu voltei, eu precisava trabalhar, lógico. E aí, mandei um currículo para um professor meu que tem uma clínica nessa parte de uro, né? Falei, ó, comecei agora, mas estou com a formação. Ele falou, Bru, venha, você atende mulher e eu atendo homem. Afunilando. Falei, tá bom, né? Comecei com esse movimento sem atender gestantes. Era esse combinado que eu tinha. E eu até penso que era uma questão de insegurança, né? Porque eu acho que faltava ali. Aí comecei nesse movimento. Uma professora minha da faculdade me mandou mensagem e falou: Bru, minha filha está abrindo um consultório com uma outra doula, que as duas são doulas, né? E precisa de alguém para dar pilates. E eu sei que você tem formação de pélvica, tem bastante gestante lá. Você quer ir dar pilates? Falei, estava precisando fazer uma grana. Falei, vou, né? E foi aí que começou meu contato com gestantes. Aí fui dando pilates, trabalhando na outra clínica. Uma das doulas é fisioterapeuta e estava se formando em obstetriz, em enfermeira obstétrica. Aí ela falou assim, Bru, lembro até hoje. Ela falou assim, Bru, eu tô saindo da físio e quero deixar essa parte para você. Eu falei assim, como que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, né? Porque rola uma insegurança, né? Eu acredito que é isso mesmo que aconteceu. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso de alguma coisa específica, me atualizar e estudar né, aonde que eu vou seguir. E aí encontrei a Escola Materna. De uma amiga minha, lá de Foz, que ela falou assim, Bru, tô fazendo, tô amando, pode fazer. E nesse movimento eu lembro até hoje, lembro certinho até hoje. Tinha um desconto no Pix, liguei pra minha mãe e falei assim, viu, me ajuda, parcela pra mim, eu preciso do Pix para entrar na Escola Materna, que eu queria, assim, começar, sabe, ontem, assim. Aí foi que eu comecei, fiz as aulas lá, e tô até hoje, né? Eu brinquei que esse ano eu entrei no vitalício. E aí fiz a pós-graduação e comecei a ter gestantes. Eu falo, gente, assim, foi um... Não me vejo fazendo outra coisa. Na época que não queria, hoje eu falo, tenho certeza que só me vejo fazendo isso na vida. Gente, que legal, assim, ver como os pontos que não faziam sentido isolados foram se afunilando e foram dando certo, né? Sim. Para você. E eu achei até interessante isso, porque hoje, Bru, a gente tem cerca de 50% das nossas alunas são fisiopélvicas.
são fisiopélvicas que acabaram sentindo essa necessidade de um aprofundamento na obstetrícia, assim. E eu queria saber se você sentiu isso, ou se você já saiu segura, assim, da especialização da saúde da mulher. Não, de jeito nenhum. Assim, tanto que é isso. Quando eu saí, eu falei assim, não quer. Eu acho que o não querer foi uma questão de segurança, porque eu não me sentia nada pronta, nada segura, sabe? Então eu precisava realmente, porque até hoje eu falo mesmo, de vez em quando eu tenho que rever a aula. Eu acho que a gente tem que estar, sempre tem aula nova, né? Mas tem que sempre estar renovando e vendo, nossa, vai que eu deixei passar alguma coisa? E ir assistindo. Então, estar com as aulas, né? Eu acho as aulas muito ricas de conteúdo, dá essa segurança, né? Que a gente realmente precisa ter quando pensa nessa parte da obstetrícia. É completamente diferente, né? Hoje, pensando assim, que na tua jornada você teve tanto um contato com um urologista, com a parte mais da uro em si, você teve contato na especialização, com a parte de fisioterapia pélvica mesmo, teve contato com doula, teve contato com o Pilates. Você sente, assim, que todas essas áreas tiveram alguma influência na tua... até no teu jeito de prescrever fisioterapia? Ah, com certeza. Eu acho que a gente sempre discute aqui na clínica, que também tem mais físicos de outras áreas, né? De entender e trazendo assim, e entendendo, olhar aquela mulher na situação que ela está, né? Seja da atividade física, seja do emocional, lógico, que a gente tem que saber separar mas conseguir orientar junto essa mulher. Então faz completamente diferença, assim, de entender, né? Eu sinto também, Bruno, não sei se para você faz sentido isso, eu sinto que, às vezes, quando a gente está, principalmente recém-formada, sabe? A gente sente que a nossa vida profissional tem que ser uma linha reta, linear, que todos os pontos precisam se encaixar, e se eu não fizer exatamente nessa ordem, nessa velocidade, as coisas não vão dar certo. E no final é justamente essa bagunça toda que te torna uma profissional única, né? Porque, por exemplo, na minha faculdade, eu não tive esse estalo, eu vou ser fisioterapeuta na saúde da mulher desde o começo. Eu achava que eu ia ser da cardiorrespiro. Atendi durante 4 anos dentro da fila de transplante de pulmão. Imagina só eu atendendo hoje em dia cardiorrespiro. E foi no último ano da faculdade que eu conheci a saúde da mulher e pensei, não, minha vida me preparou para isso. E achei que eu ia atender senhorinhas com incontinência urinária e fui indo descobrir as gestantes e hoje estou aqui, né? Então, eu acho realmente que isso experimentando, nossa, isso faz muita diferença até em você criar um repertório e ser uma profissional única, né? Só você tenha esse repertório, essa caixinha de ferramentas que você tem. Não sei se você sente também essa bossa assim, que a nossa vida vai dando de ferramentas para a gente. Sim, eu acho que vai fluindo, né? Eu sinto que as coisas vão acontecendo, às vezes, por exemplo, Pilates é uma coisa assim que eu até gosto, mas não amo. Mas para mim serviu muito de aprendizado, de conversar, de conhecer casos, até de fazer meu nome, das pessoas me conhecerem, né? Porque você se forma, você é nova. Então foi muito bom para mim nesse sentido. E, Bru, quando a gente estava conversando, você me falou que quando surgiu essa oportunidade, enfim, eu vou atender gestantes, preciso também fazer uma grana, você... No Pilates, né? Isso, no Pilates. Mas, de alguma forma, você precisava ali... Você sentiu a necessidade de se especializar, né? Assim, exige uma responsabilidade, vamos combinar. Existe uma responsabilidade. Assim, eu não acho atender gestantes difícil. Realmente, hoje, ainda mais assim, quanto mais eu atendo, mais eu percebo que existe, assim, um framework, porque elas seguem, digamos assim, 80% das gestações são de baixo risco, então elas seguem um determinado padrão dentro das suas particularidades, é óbvio, de raciocínio clínico. Eu não acho difícil, mas é justamente porque a gente sabe dos 20%, porque a gente sabe do o que não está certo, que as coisas fluem melhor, porque o que não está certo pode influenciar muito negativamente no seu atendimento. Então, eu sinto que você é uma profissional responsável, você foi atrás da especialização. E eu queria saber se você chegou a se sentir um pouco insegura pelo fato de ser online. Não. Como eu já estava com os atendimentos da pélvica, então meio que fluiu e foi acontecendo, assim. Mas eu acho que é treino, porque treina na mãe, treina na cunhada, treina na sogra. E uma coisa que eu sempre trago, assim, e é um elogio, porque sempre teve essa assistência, tanto, eu mando mensagem para ler, ela manda para você, já teve, né? Você sabe, dúvidas, as meninas no grupo, então, tá acontecendo isso aqui no consultório, o que vocês acham? Às vezes, nem mandar, mas ler o caso de outras pessoas também é um aprendizado, né?
Então, eu acho que esse movimento, mesmo sendo online, eu me senti muito segura. Hoje, quando a gente fala sobre ser uma profissional, digamos assim, fisioterapeutas, eles precisam ter uma visão um pouco mais empreendedora, porque a gente nunca é um profissional desempregado, digamos assim. Porque você se forma, você sai com uma profissão, né? Você não precisa de alguém assinando sua carteira para você desempenhar, ganhar dinheiro e ser e trabalhar como fisioterapeuta. Mas eu sinto que exige essa aptidão, essa malícia de você também se ver como um empresário, alguém que precisa se divulgar, enfim. Hoje você vive numa cidade, quantos mil habitantes tem Piracicaba, Bruno? Uma média de 450 habitantes. É uma cidade grande, vamos combinar Grande. assim, que não é. Eu acabei de sair de uma videochamada com a Fernanda que tinha 28 mil habitantes na cidade dela. E eu queria saber se você que é uma profissional que passou tanto de trabalhar em consultórios de outras pessoas, como parte de uma equipe. E nesse último ano, você abriu seu consultório, tem outras pessoas trabalhando com você, assim, quais dicas que você daria para as pessoas que estão nos assistindo que querem também se colocar no mundo como um pouco mais empreendedoras? Eu acho que assim, é aquela história que as coisas vão fluindo, mas a partir do momento que você também tem que se dedicar, né? Eu sempre falo assim, eu sempre fui muito de estudar e ter alguns objetivos. O consultório nem era um objetivo. Eu não sei nem se eu cheguei a comentar com você já, né, desse ano. E eu acho que estudar, né, se dedicar e ter coragem, né? Porque precisa ter coragem também, que não é fácil. Mas é nesse sentido. E confiar no processo, porque no começo não é fácil. Isso a gente não traz tanto assim em rede social, mas não é fácil. Às vezes você não tem paciente, você vai fazer visita médica, você não é bem recebida. Então tem que ir construindo tijolinho por tijolinho e nem sempre é. Às vezes você fica e estuda e vai conhecendo as pessoas e vai fazendo esse boca a boca e se dedicar, ter foco e pôr como meta, assim. E você já começou com outros fisioterapeutas ou você começou só você e foi ampliando isso? A ideia do consultório, eu gostava muito da onde eu trabalhava até hoje, faço esse contato com as meninas, né? Porque é uma equipe, eu faço a parte da obstetriz, e daí tem a enfermeira que a gente indica, tem a doula que a gente indica, toda uma equipe que não ficam aqui na clínica, né? Que são delas por fora, mas a gente faz esse movimento. Aqui na clínica, a gente resolveu abrir, porque eu acho que o sonho, né? Pelo menos o meu e da maioria, era ter o próprio espaço, né? Aí o Neto, que é meu noivo, estava em outra clínica. Aí ele falou, Bru, e se a gente pelo menos alugar uma sala? A gente começou assim. E se a gente alugar uma sala? Alguns atendimentos a gente faz nessa sala, a gente racha a sala e depois a gente continua em ambas as clínicas que a gente estava, né? E começamos a ver. Nisso. A gente falou assim, se a gente abrir, né, uma clínica, faz um esforço, não tem nem vergonha de falar. A gente fez um empréstimo, né? E aí a gente foi 6 meses, demorou mais um pouquinho. Achamos uma casa aqui, né? E aí fizemos essa construção. E hoje a gente está com mais uma nutricionista e uma outra fisioterapeuta. Então somos em 3 FISs. Nossa, que legal. Eu gosto dos detalhes. Gostei que você contou aí do empréstimo, porque às vezes as pessoas acham que como é que eu posso dizer isso? As pessoas, falta essa coragem, é claro, mas às vezes também falta repertório de, tá, se eu não tenho dinheiro, como é que eu posso ir achar essa pessoa? Eu posso achar um sócio, no seu caso foi o seu noivo, eu posso achar um empréstimo, eu posso, claro, me organizar financeiramente, porque eu acredito que toda vez que a gente empreende, a gente está correndo risco. É um investimento de alto risco, e tudo que tem alto risco pode te trazer muito retorno, porque só traz muito retorno aquilo que é mais arriscado, mas também precisa de responsabilidade, a gente está falando muito sobre responsabilidade hoje. E lá no meu começo, eu também fiz um empréstimo. E ele foi o impulsionador de toda a minha vida. Eu acredito que eu não estaria hoje falando com você se eu não tivesse feito aquele empréstimo lá atrás. Uhum. Eu lembro, Bruno, não sei como é que foi para você, mas eu comecei a atender em clínicas de sublocação. Quando você atendia fora, era sublocado também? Era porcentagem. Porcentagem? Era porcentagem. Eu pagava a hora. Assim, eu pagava o atendimento, assim. Entendi. Você decidiu o preço e você pagava uma porcentagem sobre o preço. Tinha um combinado, tanto que tinha outros profissionais meio que da área, então a gente tinha combinado um valor, e aí eu recebia 60%, a clínica ficava com 40%, dependendo da nota fiscal que eles emitiam,
E aí ficava assim, desde sempre foi assim. É legal a gente estar falando sobre isso, porque são minúcias que quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe, né? A gente não entende da vida real. Quando eu comecei com uma clínica de psicólogos. E eles me cobravam a hora mesmo, né? O tempo que eu ficava ali. Eles nem tinham influência alguma no meu valor, né? Uhum. E eu lembro que eu comecei a ter muitos pacientes, porque a internet começou a dar muito certo. Quando eu comecei na internet, não tinha nem 1%. Enfim, é muito pouca gente falando sobre fisioterapia na saúde da mulher, então deu muito certo, assim, muito rápido eu comecei a atrair pacientes. E eu fui começando a perceber até que a conta não fechava, sabe? Eu tava pagando muito mais de aluguel do que eu pagaria no meu próprio espaço. Então, às vezes, você tá pensando, não, eu vou dar espaço, vou fazer um investimento desse, mas às vezes é importante você ter sinais também do mercado de que esse valor vai retornar, né? Então, você não tirou essa ideia do chapéu, você já tinha uma rotina, né? Um fluxo de pacientes vindo do seu consultório. E como é que foi esse começo, assim? Você sentiu muito forte esse baque de pacientes ou você já tinha? Então, até você falou, só para complementar, eu falo assim, é um susto, né? Eu trago isso, porque o Neto, que é meu sócio, a gente fez um empréstimo juntos, e aí a gente falava, nossa, agora é real, né? Mas, lógico, você senta, faz conta, o que eu consigo, quantos pacientes eu preciso atender só para manter, como que vai funcionar tudo. E aí, saindo da clínica onde eu estava, o Neto falou assim, ele já tinha tido a experiência de ter um consultório. Ele falou, Bruno, no começo vai assustar. Só que, junto comigo, veio as pacientes que eu estava atendendo nessa clínica, né? E aí começou a fluir, assim. Tem uma coisa que eu lembro até hoje, você foi falando, eu lembrei. Quando eu comecei a atender, como eu não pagava por hora, eu tinha uma sala, assim, eu tinha uma sala lá que ficava para mim, que eu fazia os atendimentos, mas eu só pagava pelo atendimento. E o dono, o proprietário da clínica, que era meu professor, falava, Bru, vem para o consultório, senta, fica aqui, estuda, leva essa energia para frente, sabe? Mostra para as pessoas que você está aqui. E isso eu levo até hoje. Eu acho que isso é um conselho para as pessoas. E eu falo para as meninas aqui que tem a sala, eu falo, mesmo que não tenha ninguém, vem aqui, senta, estuda, vai conhecer as pessoas, toma um café na recepção, porque... Mas é isso, voltando para sua pergunta, assusta, mas eu acho que vem fluindo esse movimento, como eu já tinha pacientes, né, da clínica que vieram comigo. Uma das coisas interessantes sobre essa questão da visibilidade empreendedora, que eu quero trazer nesse episódio aqui importante, a gente está falando de uma super empreendedora que colocou a cara a tapa, que está aí com uma clínica, que tem outras pessoas, que tem sócio, que tem empréstimo envolvido, mas também isso não diminui o quanto o atendimento por porcentagem pode ser incrível para o fisioterapeuta que ainda não está no momento de dar espaço, né? Sim. Eu fiz o caminho inverso de você, porque eu abri a minha clínica, tive 5 anos de clínica, 6 profissionais atendendo junto comigo, foi assim, realmente a minha filha, minha menina dos olhos, em Porto Alegre, e enfim, encurtando uma história longa, me mudei para São Paulo. Não sei se você lembra que você entrou na pós quando eu morava em São Paulo ainda, eu acho. E nesse processo de vender a clínica, vendi para o meu professor, inclusive, você falou que você atende professor, eu vendi para o meu professor. E eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu não queria abrir outra clínica, porque foi temporário, né, o momento que eu estava vivendo em São Paulo. E eu, de novo, não era desempregada, eu sempre tive essa sensação de que eu sou fisioterapeuta, onde quer que eu esteja, eu vou conseguir atender. E eu fui para o aluguel de consultório de novo, né? Em São Paulo tem muitas opções. E aí, eu quero trazer o aluguel de consultório, às vezes parece caro, né? Poxa, você falou, eu fico só com 60%, e a clínica fica com 40%. Poxa, olha só, eu que estudo, eu que me dedico, e agora você está do outro lado da moeda. E, gente, quando você está nesse papel de sublocador, ou enfim, de pagar porcentagem, ou de uma hora, cara, você tem muitas vantagens. Porque nesse momento que você está só pagando a sua hora, você tem uma infinidade de preocupações que você não tem. Né? Você não precisa pagar aluguel, a reposição de luva, o preservativo, não sei, né, se você tem outros vícios na saúde da mulher aí, a luz, a internet, o ar-condicionado, a manutenção, a limpeza, são tantas coisas que estão inclusas nesses 40% que a Bruna pagava, ou 30%, ou 20%, enfim, 50%, que é muito justo essa taxa pela paz que você vai ter. E, claro, tem que chegar nesse ponto de equilíbrio em que as coisas vão ficar, não, vale mais a pena eu ter
estresse todo em prol de mais lucro, né? Mas eu realmente quero que, se você hoje tá nessa modalidade de percentual, enfim, eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu voltei para esse mundo em que eu só chegava para atender. Tava tudo pronto. Eu só chegava, abria a porta, atendia e ia embora, entendeu? O máximo que eu fazia era, assim, dar uma ajeitada, porque eu sou ascendente em virgem, eu ajeitava as coisas, eu gosto sempre de entregar as coisas bonitinhas, assim, né, do jeito que eu recebi. E ir embora. Então, não sei se você também sente essa diferença, esse baque, quando você é no consultório. Eu brinco, né? Eu falo assim, até o alarme, você fica preocupada. Será que ligou o alarme? Será? Até esse dia a gente brincou, que acontece, né? Teve um vazamento aqui, você fala, gente, é preocupação que você acaba tendo, né? Mas assim, eu particularmente gosto, mas é uma mudança que além de você estudar e atender, você tem que administrar, né? Não que você não vá administrar na porcentagem, mas você tem que se dedicar, né? A entender o que está acontecendo com o consultório. Então, tem esse movimento, assim, de funcionário, que é uma experiência que a gente nunca teve, escritório e tudo mais. Até hoje, né? E sempre, eu acredito que sempre vai ser de não se adaptando, mas fugiu a palavra, de conhecendo, Aprendendo. Aprendendo. Acho que a nossa conversa fluiu para esse lado do empreendedorismo e acho que as fisioterapeutas precisam mesmo dessa coragem, né, de atender. E é justamente sobre esse ponto que você falou nas suas dicas, para quem quer dar cara a tapa, enfim, que uma das dicas era a coragem, né? Sem saber que vai dar certo, colocar a cara a tapa mesmo assim. E uma das coisas que, eu não sei se você já parou para pensar, a gente pode fingir muitas coisas. A gente pode fingir que é paciente, a gente pode fingir que é inteligente, a gente pode fingir até que a gente é bonito. Em tempos de filtro, né? A gente pode fingir muitas coisas. Mas não dá para fingir que você tem coragem. Porque a coragem, ela é contabilizada pelas coisas que você fez, né? De fato, pelos seus atos, enfim, pelos momentos que você se colocou em risco. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu sinto que quando a gente atende gestantes, quando a gente atende essas mulheres que estão nesse processo todo, que é extremamente inseguro, não importa se está no primeiro, no segundo, na terceira gestação, é sempre desafiador cada uma dessas vezes. Eu sinto que o fisioterapeuta que se coloca em situações de risco, ele, de alguma forma, ele consegue influenciar o seu paciente a se sentir confiante. Olha só onde eu quero chegar. Você não tem filhos, né, Bru? Não tenho. Mas você concorda comigo que, mesmo você não tendo filhos, você joga um input, você fornece para sua paciente te paga para se sentir mais corajosa. Através da sua preparação, que ela se sente mais confiante. Não. Os exercícios que eu fiz com a Bruna, a bolinha que eu expulsei lá na hora do treino expulsivo, as posições que eu treinei me deixaram mais confiantes. Então, eu queria saber de você, assim, situações que você nota que essa sua coragem pode estar te ajudando até a atender melhor os seus gestantes. Assim, mas você quer saber situações? Me conta aí, como que você acha que ser corajosa pode estar te ajudando a ser uma melhor fisioterapeuta? Eu brinco que, assim, eu sou corajosa, mas eu sou muito... não pé no chão é a palavra. Eu gosto muito Cautelosa. de ter pelo menos um controle. Então, por exemplo, assim, a gente falou do consultório, do investimento. Eu sempre estou sempre programando. Então, até de atender as gestantes, eu acho que ter coragem e se sentir preparada, fazer para se sentir estar preparada, faz sentido? Claro que faz muito. E eu acho que é isso. E aí você vai ganhando essa confiança, né? Tanto de ir estudando, de empreendendo, de ir atendendo, e vai vindo essa confiança. Eu até, pegando um gancho no que você está falando, eu até acho que uma das coisas que mais nos dá confiança, até para botar dinheiro na frente, é você provar para si mesmo que você é boa. Sim, tenho isso de ver e falar assim, mas eu sei, eu fiz muito para isso, então eu tô segura do que eu tô fazendo, né? Eu acho que a obstetrícia tem que ser assim, essa área principalmente tem que ser assim, né? De ter essa confiança. E se você parar para pensar, no final das contas, a gente volta de novo para a importância de se especializar. Porque quanto mais você estuda, e quando eu falo estudo, não é aquele estudo só passivo, né, Bru? Eu vou assistir, vou fazer um mestrado, um doutorado, terminei uma coisa, vou fazer uma outra pós. Não. Estudo não é somente o que você consome, só o que você se atualiza. Também a aplicação. Eu acredito até que a aplicação é a parte mais importante do aprendizado, né? Sim. Então, eu
eu vejo, assim, por exemplo, que hoje a gente tem 80% das nossas alunas se formam e continuam com a gente. Você casou com a gente, né? Eu tô sabendo. Casei. Você casou com a gente, não vai embora nunca mais, graças a Deus. Mas o que eu sinto? Que as profissionais que decidem continuar com a escola materna, enfim, ou com qualquer outra forma de formação continuada, elas também estão investindo em algo que vai fornecer esse sabe, o energético, assim, que te dá mais força, mais energia, o café, aquele boost de energia que quanto mais eu estudo, quanto melhor eu fico, mais eu provo para mim mesma que o que eu faço com os meus pacientes dá muito certo, que eu mereço ser bem remunerada por isso, porque também tem essa questão, né? Sim. Às vezes a gente tem medo de cobrar. Não sei se você teve isso já, esse medo de cobrar. Sim. Quando eu fui começar a atender, que eu lembro do valor do atendimento, eu falei assim, nossa, mas tudo isso... Ele falou assim, Bru, põe na conta tudo que está acontecendo, tudo que você está investindo. Eu falei, hoje eu vejo, eu falo, realmente, assim, faz jus, né? Porque a gente não mostra tanto, mas até hoje, passa horas sentada, analisando, pensando, estudando, então é justo. Com certeza. Eu acredito até que a gente precisa acabar com essa cultura de fisioterapeuta enceradeira, sabe? Eu detesto aquele fisioterapeuta que faz a fisioterapia ser conhecida como não funciona. Não sei se você tem amigos, familiares, não, mas fisioterapia não funciona. Não sei o quê. Por que essas pessoas falam isso? Porque elas tiveram experiências ruins com fisioterapeutas. Porque ficaram centenas de consultas no consultório, fazendo coisas que não são, de fato, eficazes, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, às vezes essas pessoas fazem mais mal para o paciente pelo fato de estar sujando a terapia como um todo, do que de fato se ele sentasse a bunda na cadeira e se atualizasse um pouquinho para aplicar coisas que vão trazer benefícios. E eu sinto, Bru, que até eu te chamo para essa responsabilidade, porque você é uma fisioterapeuta diferenciada, né? Senão, se você não fosse, você não estaria aqui hoje sendo chamada para inspirar essas nossas colegas. Mas eu sinto que a gente precisa ter mais pessoas falando que fisioterapia funciona, provando também, e também falando que são valorizadas pelo seu trabalho, que são valorizadas pelo seu esforço. Porque para mostrar para os fisioterapeutas que eles não estão se formando em vão, que não é uma área que eles precisam trocar de especialidade porque a fisioterapia não dá, é seu choquinho, o convênio não valoriza. Não, tem fisioterapeutas ganhando dinheiro, tem fisioterapeutas vivendo a vida, uma rotina legal, que não é só baseada em quantidade de atendimentos. Por quê? Porque eles são fisioterapeutas que fazem as coisas funcionarem, que dá resultado. Às vezes, às vezes, aconteceu 3 vezes já, das meninas recém-formadas me procurarem e falar assim, Bru, o que eu faço agora? Né? E aí, às vezes, até chamo elas para vir aqui, já chegou 2 me acompanhar, eu peço autorização do paciente, mas eu percebo esse medo de cobrar. E eu falo que a partir do momento que você entende que você está transformando, está mudando a qualidade de vida daquela pessoa, aquela pessoa vai dar valor para o seu trabalho. Então, assim, eu vejo muito aqui, assim, a gestante, eu acho que principalmente, uma conversa com a outra, não, eu fui lá, resolveu isso, melhorou assim, eu indico. Então, isso a gente vê que faz diferença. E, você tá ali estudando, trabalhando e tem que se valorizar, porque tem muita gente que tem medo, né? Com certeza. E eu acho que é importante a gente provar que a conta fecha, sabe? Porque eu sinto que justamente essas pessoas que são muito viciadas em estudar, elas ficam até, eu acho que são reféns, assim, de uma cultura muito nociva. Não sei se você percebe, assim, que essa cultura dos cursos, você precisa fazer um novo curso, você precisa sempre ter um novo equipamento. E aí é uma cultura que faz a fisioterapeuta ficar refém de que ela nunca está pronta para fazer nada. Sempre precisa de mais. Exatamente. E eu sinto que, ao mesmo tempo que isso é muito cruel com a fisioterapeuta, porque ele sempre acha que ele é inferior, ainda mais em tempos de redes sociais, que todo mundo parece rico, bem-sucedido e com a vida perfeita, enquanto eu não, porque eu não tenho tal coisa que o outro ainda tem. Mas eu também sinto que, às vezes, e eu vou falar isso com todo o carinho do mundo para você que está nos escutando, porque eu sei que a Bruna não é assim, mas muitas vezes a gente fica se escondendo atrás disso. Porque é desconfortável arriscar. É desconfortável você atender sem saber se você é bom mesmo. É desconfortável você começar com menos recursos. É desconfortável. Esse início é desconfortável, mas aí, de novo, a gente volta para esse rolê todo da coragem, né? Cara, se você não começar a colocar as coisas em prática,
se você não se basear nas evidências científicas que seus dedos, uma caixa de luva e um lubrificante podem ser o suficiente para você fazer altíssimo índice de evidência científica através da massagem perineal, por exemplo, no treinamento dos músculos do assoalho pélvico, o que tem de melhor na literatura. Você precisa mais do que os seus dedos? Um computador, Bruno. Olha o que a gente pode fazer através do computador, através da educação do paciente. Você já pode começar. Se você tem internet para ficar deslizando o TikTok, você também pode atender e ajudar as pessoas, não só ganhar dinheiro, mas também mudar a vida das pessoas. Uma toalha e fazer uma drenagem linfática também são formas que você pode se virar, né, para começar. Sim. Então, de novo, eu não sei se você tem colegas ou amigas ou pessoas que se escondem um pouco nessa. É mais gostoso estudar, né, do que você se colocar em coragem. É mais gostoso você ficar nessa inércia, mas não é isso que vai te levar para os resultados que a Bruna está tendo. Sim, mas vou ser bem sincera, você falando assim, se eu falar que nunca fiquei nessa linha, é mentira, porque, igual você falou, é mais gostoso, mas chega uma hora que você fala, que dá aquele, mas você sabe, olha tudo que você fez, tá dando resultado, então calma, confia um pouco, né? E aí as coisas vão acontecendo, contanto que você faça a sua parte. Ô, Bruno, me conta uma coisa aqui. Uma coisa que eu não perguntei para ninguém ainda aqui nesse podcast. Você é filha de pais que eram empreendedores, que eram concursados, Como é que era essa cultura, assim, dentro da tua casa? Era todo mundo tem que fazer CLT, todo mundo tem que fazer concurso ou não, tem que empreender? Como que foi isso para você? Eu tenho uma criação um pouco rígida nesse sentido, porque meus pais têm uma empresa e eu tenho uma criação até que de muita produtividade. Isso foi até uma questão, assim. Então, quando eu me formei em físio, eles estavam meio assim, do tipo, mas você não vai vir trabalhar com a gente? Mas fisioterapia, não sei, é muito instável. Não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a fisioterapia, a empresa deles. Nada a ver com fisioterapia, é da área do ramo agrícola. Nossa. Só eu da família, assim, de ambos os lados, que fui para a área da saúde. E aí, quando eu terminei a faculdade, rolou essa questão do tipo, nossa, Bru, mas fisioterapia, né? Hoje já transformou, né? Eu falei assim, não, mas eu tenho certeza que é isso que eu quero. E aí foi essa construção, né? Fiquei 4 anos na porcentagem, até quando eu falei, não, agora que deu a história da sala, do consultório, eu falei, não, agora vou abrir o meu, né, e o do Neto, que é meu sócio, o nosso negócio. Então, e foi bom, assim, porque teve muito apoio deles, né, porque precisa desse respaldo, porque a gente não aprende. Nenhum lugar ensina pra gente como que a gente vai administrar, o que a gente tem que fazer. Então, teve esse lado que foi bom também deles, que sempre vieram empreendendo, né. Cresci nesse meio. E eu acho que isso é importante a gente até reconhecer esse privilégio, sabe? Porque eu também cresci num lar em que meus pais sempre estimularam em mim os negócios do empreendedorismo. Não trabalhar com eles, como no teu caso, mas esse negócio de ter coragem, sabe? Não, a vida não é só um trabalho das 9 às 5 da tarde. Não, existe possibilidade se você arriscar, né? E isso não é uma constante para a maior parte das pessoas. Não sei se você tem colegas também de outras, assim, com outras bagagens, mas eu sinto que a maior parte dos nossos colegas veio de uma educação mais... Não, você precisa de um emprego, você precisa de um concurso. E aí, eu acho que isso também dá uma certa... cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? Mas muitas vezes essa bagagem de casa, de escutar muito tempo, esse medo de arriscar e ir mais no seguro do que do duvidoso, acaba fazendo com que as pessoas não tenham tanta coragem ou demorem mais para, enfim, se impulsionar nesse mercado autônomo ou empreendendo mesmo. Uma coisa que assim eu sempre penso qual que é o objetivo, né? Eu falo que ambos os lados está sempre tudo bem, depende do objetivo da pessoa. Mas eu nunca me vi, não é presa a palavra, mas assim, eu gosto dessa liberdade de agenda, eu gosto de, por exemplo, sexta-feira de manhã. Eu tenho um esporte para fazer, eu consigo fechar minha agenda. Então, sempre cresci de que fazia mais sentido e hoje que eu vejo que faz mais sentido. Então, e são escolhas, né? É gostoso, vamos falar que não é gostoso também você ter o seu salário fixo, ter o 13º, ter férias, é tudo coisa que você abre mão. Mas são escolhas. Com certeza, não tem certo e errado, né? Com certeza não tem certo e errado.
E acho que você tocou numa coisa que é muito importante para mim. A gente tem hoje um grupo de alunos muito forte que nos procura porque se tornou mãe. Ao se tornar mãe, precisa se reinventar, né? Tanto porque nessa mudança, você tem muitos contatos com mulheres que se tornam mães, né? Pelos nossos atendimentos. Mas quando a maternidade vem, várias coisas mudam. Uma delas é satisfação com o seu trabalho, né? Então, muitas nos procuram porque gostaram tanto da jornada da gestação ou que querem proporcionar para as pacientes uma jornada diferente do que elas tiverem e elas querem atender, mas também liberdade de agenda, que é o que você acabou de tocar. Eu acho que... Quantos anos você tem, Bru? Vou fazer 28 agora. 28 anos. Eu não sei se a sua geração pegou isso, mas... Porque a geração Z, né, que eles estão chamando, já consciente disso, mas a minha geração, ela pegou muito forte esse negócio, o seu valor é dado pelo que você produz. O valor da mulher, ele é dado pelo quanto ela ganha dinheiro, pelo quanto ela representa no mercado de trabalho, pelo nome, pelos títulos, e é muito difícil a gente voltar algumas casinhas, não que o mercado de trabalho não funcione, não que o dinheiro não funcione, não, mas que a vida é mais do que o trabalho também. E que o trabalho ele tem que nos servir, e não a gente servir ao trabalho, né? Então, quando eu vejo, assim, o quanto que o atendimento, a fisioterapia de forma autônoma, né? Ela pode trazer mais insegurança, mais riscos do ponto de vista de, eu não sei se vou ter paciente, eu vou precisar aprender outras habilidades, além do ser apenas boa no meu trabalho. Mas eu também acho que nada paga você poder buscar o seu filho no colégio, você poder praticar academia no horário que você quer. Eu faço academia às 11 da manhã. Se eu trabalhasse no emprego das 9 às 5, por exemplo, eu não iria ter essa possibilidade, né? De que funciona melhor para mim às 11 da manhã. Não é que é certo ou errado, é o único jeito. Não, mas para mim, eu consegui construir um ecossistema que eu me sinto bem. Não precisei acomodar as minhas demandas no ecossistema que outra pessoa criou e eu tive que mudar. Sim, concordo completamente. Eu até brinco, eu falo, igual hoje de manhã, tava jogando, fazendo esporte, amanhã de manhã tô aqui de novo atendendo, mas é uma escolha, né? E você pode até escolher apertar. Não, eu vou fazer uma viagem. Eu quero fazer uma reforma. Não, eu quero pagar meu empréstimo. Então agora eu vou pegar tudo. Eu vou fazer taping, eu vou fazer consultoria de amamentação, eu vou atender intraparto. Mas não, agora eu tô confortável. Agora eu construí um negócio que eu consigo viver baseado também na renda composta que as outras pessoas que trabalham na minha clínica conseguem me proporcionar. Sim. Então, tudo isso também são momentos. Eu acho que esse pisa no acelerador, pisa no freio, também é algo que eu desejo que todas as fisioterapeutas que querem ter isso, que elas possam ter. Que elas possam ter o privilégio de viver a rotina de sonhos. Cada um tem a sua rotina de sonhos. Cada um tem o seu jeito que deseja para a vida. Mas a liberdade de agenda, eu acho que foi uma coisa que você falou aqui que faz muito sentido. A gente brinca, esse começo, né, esse início de clínicas, sendo bem sincera, foi assim que eu parei de me cuidar, eu estava completamente focada, porque aí era reforma, e aí começa e tem que estar aqui, aí eu falei, mas calma, aí meio do ano passado eu falei, Bru, calma, sabe? Pisa no freio, não precisa, e aí tem que estudar, calma. Eu falei, já sei de tudo, respira, vai dando tempo ao tempo. E agora eu conseguia, porque também é difícil no início. Eu falo, você conseguir entrar nessa rotina, mas as coisas vão acontecendo. E esse autocuidado que também é importante, né? Porque não adianta a gente querer ficar atendendo o tempo todo do dia e não se cuidar. Com certeza. Eu até acho interessante, claro que para mim, as minhas referências praticamente todas são de obstetrícia, né? Os meus estudos aqui. Mas eu acho interessante que nessa atualização da pós, na regravação da pós, estava tendo contato com algumas coisas sobre hábitos de vida, né? O impacto que o perfil comportamental das pessoas, o perfil de rotina diária tem nas mulheres grávidas, no pós-parto, até nos desfechos do próprio nascimento do bebê, né? E é incrível como os profissionais da saúde, aquelas pessoas que mais deveriam viver o que pregam, né? Acho que essa palavra, viver o que pregam, costumam ter gestações piores, desfechos de qualidade de parto, qualidade de nascimento do bebê, qualidade de vida durante a gestação. Então, a gente tem aí dados fortes de o quanto que os profissionais da saúde são sobrecarregados. Tanto sobrecarregados numa CLT, que tem que fazer plantão, que tem que atender muitos pacientes no mesmo horário, tanto sobrecarregados numa rotina de convênio, que tem muita gente para atender, porque
a remuneração é muito pequena, né? Então você tem que entender no volume, e até também no modelo de risco, que é o atendimento sem ter a certeza de que vai ter paciente no... Moral da história, tá ruim para todo mundo, então você tem que sair da Matrix, você tem que desenvolver o seu próprio sistema para devolver para você mesmo a qualidade de vida que você preconiza nos seus atendimentos. Você teve essa diferença de qualidade de vida? Você notou, assim, que algo mudou quando você teve esse, vou pisar no meu freio, para repensar isso? Você está falando, eu estou lembrando. Eu estava assistindo uma aula sua de orientações para gestantes, e estava dando a orientação. Lembra certinho que você falava sobre descascar mais e abrir menos? Era uma fala assim. Aí eu parei e falei assim, gente, não estou fazendo o que eu estou falando. Que como você vai falar para a gestante que ela tem que fazer atividade física, que tem que caminhar, enfim, e eu não estou fazendo? E aí eu falei, não, vou voltar a essa prática, até porque eu gosto. E muda completamente, né? Eu chego completamente mais disposta para trabalhar, mais até hormonal, né? Fisicamente e psicologicamente, posso falar assim? Com certeza, a atividade... Nós somos profissionais do movimento, a gente não pode esquecer disso. Que nós somos muito mais perto, por exemplo, da educação física do que de outras áreas mais, por exemplo, medicamentosa, a farmácia, a medicina, enfim. Então, a gente não pode esquecer que a gente vem dos benefícios do movimento e que a gente também deve experimentar esses benefícios do nosso corpo. Até para ser... Não que, de novo, um oncologista, ele não precisa ter câncer para ser um bom oncologista. Um médico pode até fumar e prescrever não fumar, porque ele sabe dos benefícios. Ele não é pago para ser um não fumante, ele é pago para recomendar, prescrever e melhorar a vida do seu paciente. Mas você concorda comigo que é mais congruente e te dá até mais força no discurso quando você faz aquilo que você preconiza? Sim. E aí eu comecei a perceber, Betina, que as pacientes também percebem. Você está fazendo, vê que você está fazendo, não, mas você está ativa, motiva, né? Do que você falar, não, eu estou muito cansada de não fazer nada. Também acaba passando, eu acredito que passa essa energia. Então, você fazendo e você falar para a pessoa fazendo, causa até uma motivação. E eu acho interessante isso, porque eu acredito que os fisioterapeutas mais valorizados, mais queridos, procurados e indicados, não são só aqueles fisioterapeutas que têm as melhores técnicas, máquinas, enfim, mas também são aquelas pessoas mais interessantes. E eu vou me explicar onde eu quero chegar com isso. A gente passa muito tempo com o paciente numa consulta. São 50 minutos ali, 1 hora, às vezes em grupo, às vezes, na maior parte das vezes, no meu caso, individual. E a nossa interessância, ela muitas vezes não vem só do que a gente sabe sobre a fisioterapia, sabe sobre o tratamento. E quando você está falando assim, voltei para atividade física, eu estava estressada, você está tendo repertório de vida. E até essas dicas, assim, sutis, essas nuances de, poxa, só deu certo para mim porque eu consegui fazer tal estratégia. Ah, não, eu só consegui ser consistente na academia porque eu estou indo às 11 da manhã. É só um exemplo. Só deu certo para mim porque antes de dormir eu deixo a minha roupa preparada para o treino e a primeira coisa que eu faço é me vestir. Então, são dicas que não estão no livro, que você tem essa dica personalizada porque você viveu, você passou por esse processo, então você fica até mais interessante para o seu paciente. Você nota que tem algumas coisas assim? Sim, completamente, é isso mesmo. Rola até uma identificação do tipo, como que eu posso fazer para melhorar? E até a gente acaba aprendendo, né? Porque você está no consultório, você aprende o dia inteiro. Mas eu acho super válido, assim, porque elas acabam querendo saber e a gente acaba se espelhando em algumas coisas e elas também acabam nessa troca, né? De se ficar mais interessante. Com certeza. E essa interessância, digamos assim, ela não é só de hábitos, tá, gente? Se você está nos escutando pensando assim, eu preciso ser CDF na academia. Sim, você precisa ser CDF na sua atividade física porque a sua vida vai mudar e você vai se tornar mais congruente com o que você fala. Isso é um fato. Mas eu acredito também que vem de outras coisas da vida, né? Você ficar mais atenta para o mundo, ficar mais presente para as coisas que estão acontecendo, às vezes para uma... dá para você achar ensinamento até no Big Brother, se você parar para pensar. Eu não assisto porque é muito tarde, eu durmo muito cedo, mas assim, tem conversas de consultório que você pode ali tirar reflexões, tirar ensinamentos. E eu não estou falando para você que você precisa ser a pessoa fofoqueira do seu consultório. Pelo contrário, eu acho que você não deve ser o fofoqueiro do consultório. Mas você sempre trazer essas reflexões
que vão fazer a pessoa te ver com outros olhos. Essa pessoa é diferente, a Bruna é diferente. A Bruna faz isso comigo. Eu lembro de todas as conversas que a gente teve, tanto presencialmente, tive a oportunidade de conhecê-la numa das nossas imersões, como também nas nossas videochamadas, enfim, contatos. Mas, cara, eu acho que a Bruna deu dicas, mas eu vou deixar uma dica aqui, ó. Seja interessante, isso vai mudar a relação que você tem com seus pacientes, vai te trazer mais dinheiro, acredite nisso. Ser interessante vai te trazer mais dinheiro. Uma ótima dica. Bru, mas eu queria te fazer agora mais algumas perguntas, pensando mesmo na parte da obstetrícia. Hoje, pensando assim, nessa jornada que tem essa gestante junto com a gente, né? Eu gosto muito de pensar nessa prosperidade, porque a paciente, ela não vem, resolve e vai embora, né? Ela tem ali um monte de semanas até o parto, nessas monte de semanas mudam os objetivos terapêuticos, o intraparto, o pós-parto. Hoje, quais são as tuas principais, assim, demandas de pessoas que te procuram, formas que você atende, objetivos que essas pacientes mesmo, eu vou procurar a Bruna porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, que você vai atendendo nessa jornada? Você atende só gestante, você atende intraparto, no pós-parto, como que é isso? Eu acho que o que mais vem aqui é esse preparo, e aí é uma coisa que eu sempre, eu acho que é o que mais leva, assim, esse preparo do corpo antes, na gestação e para depois da gestação. Eu não faço acompanhamento intraparto, mas eu gosto muito de passar para elas, deixar essa gestante mais segura possível, né? Tanto fisicamente, quanto ela se sentir pronta, né? Para o momento. Então, independente da via de parto, mas o que mais vem é isso, esse preparo do corpo, conseguir passar uma gestação com qualidade e estar bem no pós-parto. Então, qual é a orientação que eu posso passar para essa gestante? É isso que mais acontece aqui, eu acho, durante esse processo, né? E achei interessante você tocar em 2 assuntos. Vamos entrar em cada um de cada vez. Eu gosto muito dessa palavra. E você é minha aluna, você sabe o quanto isso é forte aqui na Escola Materna. Orientações. Eu queria entender como que hoje você consegue incorporar essa questão da educação em saúde. Porque você sabe que o nosso trabalho, ele é 1h24 em uma semana, e as mudanças que essa paciente tem na vida dela vão ser o que vai, de fato, gerar impacto. Então, eu queria saber, hoje, se você conseguiu incorporar alguma estratégia, algum PDF, aula, consulta diferenciada, que envolva a educação da paciente. Eu montei aulas, né? Então, dependendo do objetivo e do que essa gestante procura, eu tenho aulas que eu vou passando ao longo do acompanhamento, né? E sempre, sempre, sempre. Eu falo assim, a fisioterapia não substitui o Pilates, não substitui a academia, não substitui a caminhada. Eu deixo uma lista de exercícios que eu faço aqui porque eu falo assim para elas, eu falo, nada que você consiga fazer em casa, você vai ficar fazendo aqui no consultório. A gente vai vir fazer o que você não consegue fazer sozinha, né? Então, eu levo mais ou menos nessa linha. Então, eu passo um programa de exercício que a gente faz juntas, sempre no início do acompanhamento, que eu vou acompanhando, né? Mas que elas vão levar para fazer em casa. Então, eu explico qual o objetivo daquele exercício, por que é bom ela fazer esse exercício, e aí mostro, né? Igual gosto daquela imagem que você consegue ver o abdômen, um abdômen funcional e um abdômen que não tem força, né? Vamos falar assim. Então, ela conseguir fazer essa gestante entender o porquê ela fazer aquilo, né? E aí passo esses exercícios e venho para a físio, já vou montando um cronograma daquilo que a gente vai seguir. Então, geralmente depois da avaliação, eu sento com elas e monto uma linha, né? De raciocínio. Lógico que trabalhando com gestação, às vezes a gente tem que fugir um pouquinho e tá tudo bem. Mas para elas entenderem a importância do nosso trabalho, eu acho isso importante. Então, seguir, tem isso, que serve para isso, o objetivo é esse, que vai ser bom. E aí elas entendendo, eu acho que elas dão mais valor, né? Olha que interessante. Você falou algo que me chama muita atenção, que muitas vezes o motivo dos pacientes desistirem do tratamento é falta de clareza. É não saber muito bem por que eu estou fazendo isso, não saber muito bem quantas sessões vai durar, não saber muito bem qual é o investimento total que eu vou ter que fazer nisso, né? Porque é um investimento, a gente não pode esquecer que as pessoas precisam se planejar. E até a sensação de que o fisioterapeuta está prendendo.
sabe? Não, o fisioterapeuta tá fazendo de tudo só para me extorquir, só para ganhar dinheiro e me explorar. Não é nem extorquir a palavra, para me explorar. E eu sinto que você tá indo, justamente por você ir na contramão, que você mais tem pacientes. E eu vou me explicar por quê. Quando você, não sei se a gente tem dedo nisso, mas a gente fala muito sobre isso na pós, na própria avaliação, você já trazer esse panorama da paciente sobre como você pode ajudar ela, quais que são os passos a partir daqui para ela ter uma visibilidade maior do longo prazo, se organizar financeiramente. Você se reorganizar se ela não conseguir fazer todo esse plano, poxa, eu não consigo vir toda semana. Então, você consegue vir uma vez por mês? Você consegue vir uma vez a cada 15 dias? Você consegue vir uma vez na sua vida e eu vou dar o meu melhor aqui nessa consulta? Então, essa clareza e você mostrar para a paciente que você está do lado dela, que você não... Que não é você querendo explorá-la, que é você tentando tirar o máximo possível do que ela tem para te oferecer. Caramba, eu acho que isso, assim, quando você chega nesse nível, até de desapego. Bruna, você tá me falando que você é desapegada. Se ela consegue fazer em casa, ela não vai fazer aqui. E se ela não vai fazer aqui, você tem menos atendimento. Você concorda comigo? Eu concordo. Mas embora ela tá fazendo menos com você, o pouco que ela faz, ela te valoriza mais. Como ela vai fazer mais vezes o exercício que você ensinou, ela vai ter mais resultado, porque exercício é frequência também. Não é só vir uma vez na vida e tá tudo resolvido, né? Não é só sai daqui com uma receita, toma esse remédio, vai dar resultado. Então, eu queria até te parabenizar por trazer clareza para as pacientes. Às vezes a gente não tem noção que é o que está trazendo, né, essa conversão, mas se você hoje, físio, está tendo muitos pacientes que te abandonam, que não voltam depois da avaliação, ou que tem dificuldade, às vezes, até de ver valor no que você está fazendo, talvez seja porque você não está mostrando para ele, fazendo essa educação que a Bruna parou o tempo dela, mostrou o abdômen, mostrou para ela, olha, ao longo do tempo é isso que você precisa, você consegue desse jeito. Eu acho que isso, cara, se mais fisioterapeutas tivessem essa visão, a fisioterapia funcionaria, né? Não ia ter tanta gente falando, não funciona. Sim. Fazer elas entenderem, né? Eu sempre falo, você tem dúvida, e aí o que vai? Porque é um mundo de inseguranças, né? E aí entender realmente o que está acontecendo, eu falo, o que vocês estão, o que está com dúvida, né? Nenhuma pergunta é boba, então pergunta, questiona. Eu gosto de passar o exercício e elas entenderem o porquê que elas estão fazendo. E aí flui, né? E até agora, voltando para um outro ponto que você falou, e eu queria explorar um pouco mais, que é, você falou que você não faz atendimento intraparto. E eu queria entender hoje a tua motivação para não fazer atendimentos intraparto. Betina, isso ainda fica uma caixinha aberta, tá? Mas é mais pela questão da rotina. Eu eu gosto de programação, que eu te falei. Então, Bru, tem que vir agora, eu não saber quanto tempo eu vou ficar, juntar isso junto com os atendimentos do consultório. Então, eu falo assim, deixa em aberto, porque eu tenho vontade, mas, por hora, flui bem aqui minha rotina no consultório. Mas olha só, que interessante você falar isso. Porque eu já imaginava que vinha nessa linha, e eu acho muito legal que a gente tem aqui no podcast pessoas falando isso. Porque a gente volta para aquele ponto que você falou, de liberdade de agenda. De liberdade para você fazer aquilo que está fazendo sentido hoje na sua jornada. E às vezes eu penso que muitos fisioterapeutas que querem seguir na obstetrícia, eles acreditam ou atribuem que o fisioterapeuta só vai ser efetivo ou só vai ter um bom fisioterapeuta obstétrico se ele acompanhar parto. E isso não é verdade. Isso definitivamente não é verdade. Inclusive, o protagonismo da mulher, ele é mais promovido, digamos assim, ele fica mais fortalecido se você justamente mostrar para a mulher que a fisioterapia no trabalho de parto, ela é um plus. Ela é alguém que, se você tiver essa oportunidade de ter alguém ali do teu lado, te amparando, te prescrevendo, ela vai melhorar o seu trabalho de parto. Com certeza, a fisioterapia no trabalho de parto, ela deve ser preconizada, e que lindo o trabalho da Brasfism. Mas o que eu quero trazer aqui é um bom trabalho pré-natal também pode ser o suficiente para termos um bom resultado para essa mulher. Você nota isso? Sim, sim. Até uma dúvida muito comum que vem, Bruno, mas eu não sei o que eu vou fazer, o que eu posso fazer se começar em tal fase lá. Então, a gente traz tudo isso nas sessões, né? Traz essas vivências de parto, de movimento, de respiração. Não exatamente lógico, faz diferença, mas a gente também consegue trazer um pouquinho disso
antes do parto, né? E acho que é esse o nosso trabalho, né? Prepará-la para o parto, prepará-la para o grande dia, dar essa confiança, dar essa sensação de, poxa, se no consultório da Bruna eu consegui, se no consultório da Bruna aquela bolinha foi expulsada, se no consultório da Bruna eu aprendi, eu testei várias posições e eu me senti confiante, mais confortável, eu sei o que eu faço, eu tenho repertório para enfrentar essa situação. Imagina cheia de hormônios no dia que for realmente o meu filho nascendo. Então, a pessoa ela vai com muito mais segurança. Então, eu estou muito feliz de você ter reconhecido isso. Porque às vezes a gente fica pressionada, né? Eu preciso atender, eu preciso aceitar. Porque elas perguntam. Duvido que elas não te perguntam. Sim, pergunta ela. Até antes de procurar, elas já pesquisa às vezes, né? Mas aí a gente fala, faz parte, né? É uma escolha. Eu não atendo e tá tudo bem. Com certeza. Que bom que você tem essa possibilidade de hoje fazer aquilo que faz parte, que faz sentido dentro da tua agenda. Sim. Muito, muito legal. Bru, se você tivesse que dar um conselho para alguém que está querendo investir nessa área, seja uma pessoa recém-formada, pensando, eu estou gostando dessa área da obstetrícia, ou alguém que está pensando em fazer uma mudança de carreira, ou alguém que já tem, assim, contato de alguma forma com gestantes, mas quer se aprofundar, o que você falaria para essa pessoa? Eu acho que a primeira parte, realmente, a gente volta naquilo que a gente estava conversando. É um estudo, uma especialização de qualidade, né? Eu sinto até que, não sei se eu posso usar essa palavra, mas como se fosse uma equipe, né? Que está todo mundo junto para todo mundo crescer. Então, fazer um estudo de qualidade e ter coragem para começar a atender. Se dedicar, ter foco e ter coragem. Acho que é isso. E como que foi a sua experiência aqui com a Escola Materna? A gente conseguiu te proporcionar isso? Com certeza, né? Com certeza. Uma coisa que eu gosto, que eu estava até pensando, eu acho que as aulas complementares a gente está sempre conseguindo aprender. Que por mais que não seja a nossa área, é a nossa área, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, uma aula de nutrição, uma aula de leis que teve, né? Então, a aula de coloprocto, que para mim é muito boa. Então, assim, a gente consegue entender o que está acontecendo no mundo daquela mulher, não só focado, lógico, completamente importante no físico, mas está nesse mundo, né, atualizando sempre. Então, para mim, é o que faz sentido. Então, a cada 15, geralmente, todo mês tem uma aula nova e a gente vai conseguindo se atualizar, né? Tá ali, conseguindo conversar até no consultório, né? Entender. Minha nutricionista, por exemplo, recomendou isso. Não, eu sei. Eu estava assistindo, eu estou sabendo o que está acontecendo, né? Então, para mim é isso, esse movimento de, além da união, assim, né? De atualização, de conseguir trocas, né? Assim. Eu acho que a nossa comunidade é uma das coisas mais legais que tem dentro da pós, né? Eu acho que essa coisa a gente não se sentir sozinha, a gente ter pessoas que estão olhando, assim, querendo as mesmas coisas que a gente, eu acho que isso faz muita diferença. E você, inclusive, é uma fisioterapeuta que faz muita diferença nesse ecossistema como um todo, né? Porque, cara, hoje a gente tem na nossa comunidade fisioterapeutas com doutorado, que estão lá com a gente junto com recém-formadas. E, no final das contas, todo mundo tem alguma coisa... tem aquela frase que diz, ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, nem sabe tanto que não possa aprender, né? Então, eu acho que a comunidade também faz muita diferença. Hoje, se você tivesse grávida, você gostaria de se contratar? Sim. Eu penso assim muito eu não estou gestando ainda, mas assim, eu vejo em amigas muito próximas, eu falo, se fosse comigo, eu ia gostar desse atendimento. Então é isso, eu gostaria sim de me contratar. E eu acho que essa é a meta que todo fisioterapeuta tem que ter, sabe? Uma meta de, eu não quero ser igual a Bettina, eu não quero ser uma nova Bruna, eu quero ser a melhor versão de mim mesma, uma versão tão incrível, segura no atendimento, que dá resultado de verdade para o seu paciente, que é valorizada pelo seu atendimento, né? Que tem retorno. Eu acho que essa é a meta que todo fisioterapeuta tem que ter, querer se contratar, se sentir tão bom que eu mesmo gostaria de me ter. Eu me sinto até com pena de mim, porque quando eu ficar grávida eu não vou poder ser atendido por mim mesma. Ter essa segurança, né? Com certeza. Bruna, é sempre maravilhoso conversar com você, sua energia. Eu queria não só te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui dividindo com as nossas colegas um pouquinho da tua história, mas também te desejar todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que as mulheres de Piracicaba são sortudas por ter você, ter a sua dedicação, ter todo esse seu carisma no cuidado delas. Então, muito obrigada pela honra de ter sido sua professora e conta sempre com a gente.
Eu que agradeço, Betina. É um prazer, porque eu falo e indico para todo mundo, porque assim, é muita admiração. Eu acho que o trabalho que você traz realmente construiu uma comunidade, né? Que a gente consegue. Então, parabéns.